Olá, amados. Soy Carmen Henneman y hoy les comparto un tema de gran importancia para nuestra vida cotidiana, especialmente porque, aparte de este tema, tratar con nuestro nuevo nacimiento en Cristo también nos revela cómo estamos hoy, o por lo menos cómo debemos estar de acuerdo a los principios y ética que seguimos. Entonces, nuestro tema de hoy se enfocará sobre la palabra cristianos, que en español se traduce como cristiano. Y este es un importante y poderoso nombre que hoy tiene mucho a enseñarnos. Y yo les digo que este tema o ese nombre no es simple como la mayoría de nosotros pensamos. Hay una profundidad muy grande en esta palabra, tanto en su origen y cómo debe ser aplicado en el tiempo de hoy. Además, ¿quién es? ¿Quién no es un cristiano? ¿Qué principios? ¿Qué ética? ¿Qué dice la Biblia sobre todo esto? Vamos entonces empezar juntos. Veremos entonces que yo estoy bien segura que muchos de ustedes ya se hicieron estas mismas preguntas. ¿Qué es ser un cristiano en este tiempo actual? ¿Cómo puedo definir un cristiano? ¿O cómo es ser? ¿Cómo es ser? ¿Qué es y cómo es? Dos cosas diferentes, ¿cierto? Pero que se combinam. ¿Qué es una definición? ¿Cómo es? É como ser um cristiano. Como devo viver minha vida diária? Como deve ser meu dia a dia? Em que devo crer? Em que não devo crer? Bem, como é ser um cristiano? Además, como um cristiano se caracteriza? Ou seja, quais são as principais características que identificam um cristiano de verdade, um cristiano genuinamente bíblico. Que diz a Bíblia sobre isto? Bem, antes de começar a dizer o que é, eu quisiera dizer o que não é ser um cristiano. Por que hago isto? Porque eu entendo que se eu compreendo, se logo compreender em la totalidade lo que não é ser um cristiano, então possivelmente será mais fácil para mim entender lo que é positivamente ser um cristiano. E talvez haja alguém mais que me esteja escutando agora que pareça mais ou menos comigo. Me gusta algo assim meio sequencial. Se eu entendo a primeira parte, é mais fácil compreender o seguinte. Então, por esse lado, começo aqui. Que não é ser um cristiano? Por exemplo, não creio que ser cristiano ou a palavra cristiano não é um término denominacional. Ou seja, não é algo denominacional, porque normalmente término denominacional é determinado solamente denominacionalmente ou por organizações denominacionais. E, lamentavelmente, hoje, neste presente tempo, há muitas denominações e igrejas que não têm muito fundamento bíblico, outras não têm nenhum. Então, não é possível que o término cristiano se fundamente em denominações. Isto seria algo muito perigoso de seguir, porque a regra de fé e prática não é a denominação, e sim a palavra de Deus, certo? Então, a partir de aí, não pode ser um término denominacional. Tampouco é uma referência a valores religiosos. Absolutamente que não. Parece um pouco com o primeiro, mas aqui religiosos já abarca um término mais amplo. Por quê? Porque algo que faz referência a valores religiosos solamente tem fundamento, tem ênfase solamente em la religião. Mientras el primero en la denominación, que es un punto específico dentro de la gran religión del mundo, o religiones, dependiendo de cuál sea. Así que no es una referencia a valores religiosos, porque lo que tiene valores religiosos, enfáticamente hablando, tiene énfasis especialmente o principalmente en la religión. Tampouco é um conjunto de conceitos morais. Não pode ser assim. Eu considero que os conceitos morais são muito importantes, pero a vezes, lamentavelmente, esses conceitos morais solamente são aparência.
para muita gente. Ou seja, me refiro àqueles que se consideram cristianos solamente a partir de los conceitos morais. Muitos cristianos, entre comillas, solo vivem de aparência. Por isso, muitos deles são chamados de moralistas ou los llamados moralistas, porque enfatizam tanto a moral, pero por detrás de isso fazem coisas simplesmente absurdas. Fazem o que nos ensinam a não fazer. Predicam algo que não vivem, levam doble vida e tudo isso que vai por esta direção. Por isso, eu penso que os moralistas estão escondendo-se atrás de algo que não querem revelar-nos, porque os conceitos morais não são todo lo necessário ou suficiente para definir o que é ser um cristiano verdadeiro. Tampouco ser cristiano é um símbolo de fanatismo. Não, não, não. Por quê? Porque ser um fanático é um tipo de classe de pessoas que vive por exageração. O fanatismo é uma espécie de exageração religiosa obsessiva. Ou seja, uma pessoa fanática põe em sua mente a fazer algo firmemente e se não lo hace, se frustra. E o resultado da frustração é um grande caos, como nós todos já sabemos. Assim que o fanatismo não é cristianismo. Tampouco é ser radical. Impossível que um cristiano, genuinamente falando, seja sinônimo de radical ou radicalidade. Por quê? Porque o radicalismo é uma espécie de ideologia que incentiva a cambios drásticos e, às vezes, incluso por la fuerza. Bem, quando falamos desta última parte, por la fuerza, já pensamos que isto vai um pouco contrário à palavra de Deus, porque a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas pero es por el Espíritu del Señor. Por eso, el radical, haga lo que haga, sea lo que sea, haja lo que haja, tiene que cumplir lo que está frente a sus ojos. Muy radical. Não combina em nada com o que é ser um cristiano, que em si é um término mais suave e mais manso. Tampouco ser cristiano é ser um legalista, de nenhuma forma. ¿Por qué? Porque el legalista exige el cumplimiento de las leyes y exige que este sea aplicado incluso literalmente, sin excepción, y a veces incluso desconsiderando completamente su contexto. O sea, hay leyes que fueron aplicadas há 100 años atrás, pero el legalista normalmente pone em sua cabeça que isto deve ser ahorita para esse tempo presente. E se não lo obedecemos, se não cumprimos, se não nos encaixamos ali, veremos uma grande confusão em seguida. Isto ocorre com muitos textos bíblicos, coisas que foram ditas muitos anos atrás, hasta milhões, e agora as pessoas, ou muitos desses que se consideram cristianos, em qualquer dessas ramas, querem a la fuerza implantar dentro de suas novas denominações, não importando se isto representa uma grande carga para os que congregam ali ou não. Então, o legalista é muito extremo e tem que fazer as coisas literalmente, seja como seja, concordemos ou não, tem que ser, porque o legalista assim decidiu. Isso não pode ser sinônimo de ser um cristiano. Tampouco ser cristiano é sinônimo de ser bueno. Não, não, não. Em realidade, irmãos, nós somos cristianos não porque seamos muito buenos, é só do contrário. O único bueno aí foi Cristo. Todos nós éramos uns desastres, éramos muito difíceis, éramos uns pecaminosos. E o Senhor nos amou e nos transformou em hijos de Deus, a semelhança de Cristo. Por isso é nome cristiano que vamos conhecer ahorita. Pero eu só les digo que querer hacer todo muito correctamente, muito perfectamente, ou centrar-nos solamente nas buenas obras, não hace de nadie um genuíno cristiano. Então,
Sí, ser cristiano no es ser denominacional, no es ser religioso, no es ser un moralista, no es ser fanático, no es ser un radical, no es ser un legalista, no es ser nadie tan bueno entonces que es ser un cristiano. Empezamos entonces con nuestra regla de fe y práctica, que es la palabra del Señor. Veremos entonces qué nos dice Hechos 11:26 sobre ser un cristiano genuino. Veremos entonces que este versículo en español se lee así. Y en Antioquía los discípulos fueron por primera vez llamados cristianos. ¡Qué privilegio! Pero yo tengo aquí dos preguntas. Primero, si los discípulos de Cristo que estavam em Antioquia já estavam, de certa forma, involucrados no ministério, por que será que Deus los llama? Porque vemos a palavra llamados aqui, certo? Los llama a ser cristianos. Eles não eram cristianos, então? Os discípulos não eram cristianos? Antes de responder a esta pergunta, eu quero ir a esta palavra chamado. Vamos mirá-la ahorita em grego, que é o original do Novo Testamento, pero aqui em espanhol, esta palavra chamado expressa algo, expressa uma convocação que não vino de los hombres, não, vino diretamente del cielo, diretamente de Deus. Ou seja, a palavra chamado aqui, como vamos ver em grego ahorita, expressa uma convocação divina de que seus discípulos ou seus trabalhadores fueran não só trabalhadores, mas sobretudo cristianos. Bien, entonces después de explicar que el llamado no fue una expresión en aquella circunstancia, en este contexto, que vino de multitudes para los discípulos, pero es algo o fue algo que vino directamente de Dios para los discípulos, entonces vamos a entender por qué Dios llamó a los discípulos para serem cristianos. Entonces entendemos las cosas así. Se tomamos esta pergunta e aplicamos em nossa atualidade, como entenderemos? Entenderemos, por exemplo, que discípulos ou trabalhadores do ministério de Deus, ou ministros do Evangelho de Cristo, ahorita há muitíssimos, há multitudes de milhões de trabalhadores do reino de Deus por todo o planeta. Pero também necessitamos reconhecer que muitos desses trabalhadores do reino de Deus estão criando suas próprias doutrinas complicadas, sem fundamento, incluso meio malignas, como diz a Bíblia, doutrinas de demônios, inventando coisas que não sabemos onde termina e tampouco como começou, coisas completamente fora de qualquer noção, fora de qualquer compreensão. E não se preocupam em como estão afetando a la gente que los sigue. Há outros trabalhadores do ministério que estão criando sua própria rama ministerial, estão criando sua própria índole, estão criando sua própria origem ministerial. E muitos de esses, lamentavelmente, fora da palavra de Deus, buscam respaldo em suas imaginações, em suas fantasias, em seus desejos secretos, imagino, em suas vidas de doble sentido, porque é o que vimos. Então, se estão criando suas doutrinas para praticá-las ou aplicá-las dentro de seus próprios ministérios personais. E, em consequência, seu testemunho é completo desastre. Porque o testemunho, como já sabemos, pode exaltar o nome de Deus e, dessa forma, atrair pessoas para Cristo, ou pode simplesmente dispersar todo mundo e, aparte de isso, generar em la gente uma grande aversão enquanto a las coisas de Deus. E Ele não nos chamou para isto. Assim que, imagino eu, que nesta atualidade, o Senhor nos chama primeiro a ser cristianos, para depois ser seus trabalhadores, porque o ser cristiano é alguém que se fundamenta em Cristo, primeiro, em suas doutrinas, em sua palavra, que sigue seu espírito, que camina conforme sua unção, e ouve sua voz, que obedece a lo que ele disse.
Ser cristiano é morir em si mesmo e viver a vida de Cristo, como dijo Pablo, no mais vivo eu, pero Cristo vive em mim. Para evitar que esses discípulos, que também eram humanos, sujeitos a cometer muitas falhas, caíra em grandes escândalos, caíra em la carne, caíra em grande confusão. O Senhor disse: tenham cuidado. Primeiro, sejam cristianos com raízes bem fundamentadas em minha palavra, e então vocês estarão aptos a serem trabalhadores do reino. Se bem que discípulo, como disse antes, é um seguidor, um aluno, mas aqui nesse contexto, eles já estavam involucrados na obra, eles já estavam fazendo algo para o reino de Deus. Então, a primeira coisa que veio aqui é que os discípulos que já eram trabalhadores para o reino de Deus foram chamados ou convocados por Deus para uma ascensão, para assumir ou para ocupar uma posição de maior excelência, que era o ser cristiano. A primeira que vimos é que este chamado não foi algo que partiu da multitud, das pessoas que seguiam a estes discípulos. Não. Esse chamado representa mais bem uma convocação divina e que involucra ou que envolve compromisso mais sério com Deus e com sua obra. Então, a primeira coisa é a qualidade de chamado, vindo de Deus e não do homem. ¿Para quê? Para assumir esta posição de excelência, que é o ser cristiano antes de ser um trabalhador de seu reino. Vamos ver então que, para saltar ao original, temos aqui um grupo específico de pessoas, que são os discípulos, que estavam em um lugar específico, em Antioquia, e que receberam um chamado específico para quê? Para ser cristiano, como é a palavra em singular, ou para ser cristianos, porque discípulos também está em plural. Bem, quando o Senhor hizo isto, o Senhor, aparentemente, eu digo com minhas palavras, não se conformou ou não quis conformar-se em que só foram trabalhadores. O Senhor queria dar-lhes algo mais, que era sua própria natureza, a natureza de Cristo em eles. Segundo, o Senhor também mostrava aqui em todo esse contexto que eles podiam ser melhores do que estavam sendo, e por isso o Senhor os chamava a ser. O Senhor nunca, disse sua palavra, nos dará uma carga ou algo mais do que podemos suportar. E neste caso, se o Senhor os chamou a ser cristianos, mais que discípulos, é porque os discípulos podiam ser cristianos e não solamente discípulos. Espero que você me entenda todo este parafraseado. Bem, agora vamos ao original do mesmo texto. Aqui vimos a palavra crematice. Crematice é literalmente esta palavra que vimos aqui, chamados. Pero como já les dije, este crematice não se refere a um pedido de um homem ou de uma multitud, pero mais bem se refere a um chamado e mais especificamente a uma convocação divina que involucra compromisso. E neste caso, o Senhor Jesus chamava os discípulos, ou Deus chamava os discípulos para serem comprometidos com Ele antes de serem comprometidos com seu reino. Esta é uma tremenda qualidade que todos nós necessitamos desenvolver para então fazer bem a obra de nosso Deus. Então, a primeira palavra, crematice, que chamar, convocar e comprometer, o compromisso. Vimos aqui te protos, la primeira ou por primeira vez em Antioquia, tus los matetas discípulos cristianos, cristiano. Está em singular cristiano. Literalmente, crematice te protos em Antioquia, tus matetas cristianos. Se eu vou traduzir esse verso que está a parte deste verso, porque já começou antes, certo? Esses 3 pontitos indicam que o texto já começou muito antes
y yo solo tomé de esta parte hasta el final porque es la parte que interesa de acuerdo con el tema cristiano. Se eu vou reorganizar a tradução usando a sintaxe de acordo ao espanhol, eu teria que buscar palavras em grego em diferentes lugares do texto. Por exemplo, empezaria aqui, por exemplo, tus matetás, los discípulos, depois vendria para esta primeira aqui, crematice, llamados ou foram llamados. Depois vendria para esta última aqui, cristianos. Cristianos. Ou seja, foram chamados, os discípulos foram, chamados cristianos, a última palavra, depois salta para a primeira linha, por primeira vez em Antioquia. Se você notar bem, estou indo em diferentes lugares para buscar uma tradução que mais ou menos combine com a tradução em espanhol. Porque se lê literalmente é chamados por primeira vez em Antioquia los discípulos cristianos. Dá para entender, pero reorganizando a sintaxe ou a estrutura, podemos fazer que pareça com a estrutura de la traducción, solo de la traducción en español, porque la sintaxe de la escrita, de la morfología, debe seguir assim, porque se trata de um outro idioma. Bem, então o que quero enfatizar aqui é que este chamado vindo de Deus, tratando de promover los discípulos de simples trabalhadores para cristianos, que é literalmente a cópia de Cristo. Vamos ver, então, como podemos entender o término. Se origina em algo muito importante, que é crisma. Crisma, em grego, é literalmente unção. E quando falamos de unção, a unção de Deus, nos referimos à la fuente, nos referimos literalmente à origem de todo o que hacemos ou de todo o que somos para Deus. Mas comumente a unção de Deus é ou deve ser o primeiro passo de todo o que hacemos para Ele em seu reino, porque é a unção de Deus que deve cobrir, que deve dirigir, que deve liderar nossa vida e também nosso ministério. Todo o que fazemos e todo o que somos, como dije. Además, é a unção de Deus que convence, que convierte e que transforma. Certo? Sem a unção, não podemos convencer a nadie, não podemos converter, não podemos transformar a nadie, não podemos absolutamente, porque nossos méritos não chegam tanto. O poder de Deus, sim. Incluso, eu me acordo que em 1 Juan 2:27, a Bíblia menciona um texto bíblico que diz: a unção de Deus nos ensina todas as coisas. Esse texto de 1 Juan 2:27 não diz que não temos que estudar, porque outro dia eu escutei alguém equivocadamente dizendo isto. A Bíblia diz que a unção de Deus nos ensina todas as coisas, então não temos que estudar a Bíblia, não temos que meditar nela, não temos que ir à escola dominical, não temos que ir ao seminário teológico. Hermanos, isto não é verdade. Quando a Bíblia diz que a unção de Deus nos ensina todas as coisas, ele está se referindo àquele discernimento que o Senhor nos dá para mostrar-nos o que nossos olhos naturais não veem ou nossa mente natural não logra compreender. Además, porque nuestro Deus é onisciente e sabe todas as coisas, incluso com antecipação, Ele nos pode mostrar o que vai suceder amanhã ou o que vai suceder ao final deste ano. Ele nos pode mostrar algo que vai venir no futuro. Por exemplo, em caso de uma decisão que estamos tomando, Deus pode mostrar-nos, por exemplo, que esta viagem que estamos planeando àquele país não é sua vontade e não devemos ir. Que esta pessoa com quem alguém está pensando casar não é a pessoa certa e que se deve parar aí. E que aquele emprego
que aquela outra pessoa está pensando assumir não é o melhor. Isto vai trazer problema, vai tomar todo o seu tempo, a vida cristiana vai cair porque todo o seu tempo vai estar ocupado. O Senhor nos mostra coisas futuras, Ele nos revela, Ele confirma incluso. Então, isto está incluído em lo que chamamos discernimento. Se estamos em íntima relação com Deus, estamos sendo guiados por esta unção, o Senhor nos revela e nós sim podemos discernir. Um outro aspecto é o testificar de Deus com nosso espírito. Em Romanos 8, leemos, por exemplo, quando o versículo diz: o Espírito de Deus testifica a nosso espírito que somos hijos de Deus. Então, é possível que o Espírito de Deus testifique, dando convicção, dando segurança, dando certeza de que algo é assim. E não somente de que somos hijos de Deus, mas também sobre qualquer outra coisa que coloquemos em suas mãos. Então, quando a Bíblia diz em 1 João 2,27, a unção de Deus nos ensina todas as coisas, não indica que não vamos estudar mais. Não, isto é ignorância. Devemos sim seguir estudando a palavra de Deus da forma máxima com que podamos, pero sempre deixando-nos guiar por sua unção, que é o que nos ajuda a discernir e ser testificados em nosso espírito através do Espírito de Deus. Então, cristiano é nosso tema de hoje. De onde surgiu? Vindo primeiro de aqui, crisma, que significa unção. O crisma em si generou uma segunda palavra, que neste caso é um nome, Christos, que literalmente se traduz por Cristo. Ou seja, nosso Jesucristo é este Christos, que como nome solamente, solo su nome, vindo da palavra crisma, que é unção. Agora, se o nome Christos vindo de crisma, que significa unção, então o que significa Cristo? Ou Christos, que significa? Literalmente significa ungido, ou el ungido de Deus. Ou seja, Christos vindo diretamente de unção. Crisma, unção, Christos, ungido. Que interessante. Sabemos que Jesus, desde sempre, foi chamado por Deus, escolhido por Deus, ungido por Deus e enviado por Deus para vir a este mundo para morrer por nós. Abandonou seu lugar mais fabuloso de todos para viver em um mundo tão perverso como o nosso e, además, dar sua vida completa por nós, pessoas que não mereciam. Não é assim? E não merecemos, incluso, hasta hoje. Então, por isso, digo, ele foi chamado, escolhido, ungido e enviado como ungido de Deus em nosso favor. Também é possível encontrar Christos, por exemplo, como o Messias, o Hijo, o Salvador, o Rei. É possível porque são outros aspectos do caráter de Cristo. Cristo é nosso Salvador, pero também é nosso Padre, também é Rei de Reis. São diferentes aspectos ou facetas de seu caráter. Por isso é possível, uma vez que todos têm relação íntima com a palavra ou o nome Cristo. Pero literalmente aqui só para dizer que Christos é literalmente Cristo, que significa ungido. Agora, depois de Christos, qual é o seguinte, ou a seguinte palavra? É exatamente nossa palavra de hoje. Cristianos, que se traduz como cristiano. Então, veja bem, desde aqui a coisa se vê muito séria. Crisma é unção, que generou Christos, que é ungido, e Christos generou cristianos, que é cristiano. Bem, se Cristo é o ungido, ou o ungido de Deus, que significa ser cristiano, então, muito sério este nome. Assim que vamos ver que cristiano é literalmente um pequeno Cristo ungido, hablando em singular, certo? Como somos tantos, em plural, pequenos Cristos ungidos. Por isso, Cristo aqui está com C minúsculo, porque se refere a nós, que não somos grandes
como Cristo que vimos aqui. Também, quando eu menciono isso, pequenos cristos ungidos, eu não estou dizendo que nosso Jesus Cristo vai se tornar pequenito porque somos pequenos. Não, 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 não é isso que estou dizendo. Estou dizendo solamente que nós outros vamos ser pequenos, pequenos cristos, porque Ele é o grande em toda a história. Outra coisa é, pequenos cristos representa como uma espécie de cópia, uma réplica. Ou seja, nós somos ou devemos ser a cópia ou as cópias de Jesus Cristo. Somos pequenos, como pequena estatura, como pequena dimensão, como pequeno tamanho. Pero apesar de ser pequenos, a Bíblia diz em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios 5:20, nos diz que somos embaixadores de Cristo, apesar de ser pequenos. Incluso ser pequeno é outro princípio na Bíblia que devemos obedecer. Em João 3, versículo 30, leemos: é necessário que Ele, Cristo, cresça e que eu diminua cada dia mais. Não é assim? Então, esta origem aqui nos dá a entender de onde vem a palavra cristiano, que é a palavra que está em discussão hoje, aqui em nossa reflexão. Novidade se origina de crisma, unção. Crisma genera, ou a palavra Christos vem de crisma, que é ungido, e de Cristo vem cristianos, que é pequeno Cristo ungido, ou seja, uma cópia pequena de Jesus Cristo, sin embargo, com a mesma capacidade de unção que há em Cristo Jesus, também há sobre nós outros. Então, como podemos nós definir um cristiano ou em que implica el ser cristiano? Veremos então alguns princípios breves, porque há tantos, veremos alguns. Primeiro, um cristiano é aquele que anda bajo e por lá. Duas diferenças, right? Duas direções. Bajo é o que está bajo e por lá é através. Bajo e por la unção de Deus. Aqui neste ponto, o aspecto principal é a unção. Ser guiado por la unção de Deus, hermanos, não é só um privilégio. É, em realidade, o que deve ser nossa prioridade. Por que digo isso? Porque se nós não somos dirigidos por la unção de Deus, por lo que seremos? Muita gente inventa suas próprias estratégias para dirigir-se a si mesmo. Por isso, em outro vídeo, eu falei sobre alguns que, quando estão predicando, fazendo campanhas ou orando por los enfermos, eles inventam umas expressões tão terríveis. Eles têm, por exemplo, temblores no corpo, temblor físico. Eles dizem que sofrem de escalofrios, que uma energia positiva saiu de dentro deles, coisas assim. Quando, em verdade, o Senhor só ressalta o aspecto da unção. Se a unção de Deus está sobre nós como indivíduos e como cristianos, estaremos aptos para ser qualquer aspecto de sua obra. E não teremos que inventar nenhum tipo de estratégia complicada, problemática, para trazer-nos problemas com Deus e, además, problemas para os demais que estão mirando-nos, que estão aprendendo de nós e, incluso, estão dependendo de nós para conhecer a Deus. Ser um cristiano também é ser alguém que vive a vida de Cristo. Em Gálatas 2:20, que nós lemos, Pablo hizo aqui uma grande confissão. Ele disse: já não mais vivo eu, pero Cristo vive em mim. Agora eu penso, quem era Pablo? Quem foi Pablo no passado? Ele foi simplesmente um terrível. O contexto sobre sua vida diz que antes que Pablo chegara a tal cidade, lo de la seguinte cidade já estava estremecendo de pânico só por escutar que ele estava vindo. Ele foi um homem muito perverso. Para que hoje ele declarara isto, tem que ser uma tremenda transformação por la qual ele passou.
pero si Él dijo, y si esto fue posible para Él, entonces también es posible para nosotros. Vivir la vida de Cristo es vivir fuera de nuestros intereses personales, fuera de nuestro egoísmo, fuera de nuestra propia carne y sus tendencias. Nuestra mente passará a funcionar literalmente como a mente de Cristo. E não estou dizendo que o Senhor Jesus nos vai anular ou que Deus nos vai tornar como uma marioneta ou algo parecido. Não, não, não. Ele quer usar todas nossas habilidades, pero, sin embargo, controlados por su unción y por la convicción de que la vida de Cristo es lo que nos llena mucho más do que lo que hay en nosotros mismos naturalmente. A outro aspecto, ser um cristiano é ser alguém que é guiado por el Espírito de Deus, como disse Romanos 8. Há um verso em Romanos que diz: todos os que são guiados por el Espírito de Deus são hijos de Deus. Pero normalmente pensamos ao revés, pensamos que todos os hijos de Deus são guiados por el Espírito de Deus e não é assim. O texto diz um pouco o contrário de lo que pensamos. Todos os que são guiados por el Espírito de Deus, estes são hijos de Deus. Então, ser guiados por el Espírito de Deus é fundamental para ser identificado como um cristiano. Además, um outro versículo de Romanos, em mesmo Romanos 8, também leemos que o Espírito de Deus testifica a nosso espírito. Este versículo, creio, o Espírito de Deus testifica a nosso espírito que somos hijos de Deus. Ou seja, quando Ele testifica, nos dá convicção, nos dá segurança, nos dá plena certeza de que somos não solamente hijos de Deus, pero também somos cristianos e também testifica sobre outras áreas e situações de nossas vidas. Lo bueno de esto é que o Espírito de Deus testifica a nosso espírito e assim nos guia, porque se Ele testifica, nos habla, nos muestra e confirma que é assim e nós lo obedecemos, nos deixamos guiar por Ele, não cometeremos nenhum erro, porque na verdade só estamos seguindo a orientação do Espírito de Deus, que por si solo nunca comete errores, certo? Bem, vimos também que um cristiano se define por aquele que sigue a Cristo, falando de seus seguidores. Use aí entre cochetes a palavra seguidores, porque essa palavra traz duas conotações. A primeira, um seguidor é aquele que sigue atrás de alguém que vai adelante. Ou seja, alguém está bem aqui adelante, vamos pensar que este remote control é o jefe e então o seguidor vai atrás, vai seguindo. Pero ele que está adelante é quem manda, quem dirige, quem define, quem ordena, quem aclara. Os que seguem são solamente os seguidores. A segunda conotação é que seguidor é aquele que anda ao lado daquele que vai adelante, em termos de concordância, de obediência, de identificação. Então, é muito importante que nós recebamos de Deus sua ordem e la obedezcamos e hagamos conforme Ele mesmo expone delante de nós. Então, ser um seguidor de Cristo é fundamental, porque quem pode ser um cristiano sem ser seguidor de Cristo? De aí já empieza uma grande contradição, certo? É necessário ser seguidor de Cristo para então ser identificado como um real cristiano de Ele. Também vemos que cristiano é aquele que convence e persuade através da unção. Outra vez, eu empecé aqui falando de unção e concluo com unção para este slide. ¿Por quê? Porque a unção de Deus é, como dije no início, a fuente, a prioridade, o número 1, o primeiro passo que devemos dar. Pero aqui, nesse que menciono neste momento, eu hago aqui uma diferença entre convencer
e persuadir. E digo que aquele que convence persuade a los demais através da unção de Deus. Quando estamos predicando, orando, ministrando, ensinando e queremos convencer a alguém, solo nos submetemos à unção de Deus e isto é todo. Porque é a unção que vai convencer e persuadir e não nós outros, aunque tenhamos uma grande oratória, não vai funcionar se não temos ou se não estamos revestidos e cobertos com esta unção de nosso Deus. Agora, eu pus aqui convencer e persuadir. Por que eu pus duas palavras diferentes? Não será que são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Ele convencer é fazer que alguém compreenda ou acepte o que eu estou dizendo ou estou fazendo. Persuadir é convencer a esta pessoa a compreender, mas também a fazer o que eu estou fazendo. Neste caso, persuasão é mais que convencimento. El convencer é muito importante. E a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Já nos convenceu, estamos muito de acordo com o que diz a palavra de Deus. Pero aún assim, muitos deles que são convencidos de que é a verdade, não se deixam persuadir, ou seja, não se submetem, não aceitam fazer a mesma coisa. É lamentável, é muito triste dizer que hoje dia, grande parte do mundo que conhece a verdade de Deus através de sua palavra, através de muitas predicações, através da própria família que ora por eles, está convencido de que esta é a verdade, mas está persuadido a não seguir a Deus. E alguns, incluso muito tristemente, declaram com sua boca: eu prefiro ir ao inferno. Não quero ir ao cielo, eu já hice minha decisão. Que triste, se deixou convencer, mas não se deixou persuadir. Porque convencer é fazer que o outro creia que o que eu digo ou hago é verdade. Persuadir é convencê-lo não só de lo que eu hago ou digo, mas também fazer o que estou fazendo. E neste caso, se estamos predicando a palavra de Deus e creemos que estamos indo em direção ao cielo, queremos que a gente venha com nós e todos iremos à eternidade com Cristo. Mas se alguém disse: eu aceito que não quero ir, então já não há mais persuasão aqui. Só houve um convencimento e, ademais, um pouco superficial. Bem, solamente para contestar essas perguntas, em que implica? Implica em andar bajo a unção de Deus, viver a vida de Cristo, ser guiados por el Espírito de Deus, a seguir a Cristo constantemente em cada decisão, em cada passo, em cada situação e deixar-se usar por esta unção de Deus, convencendo e persuadindo a outros. Esses passos, irmãos, não são nada fáceis, especialmente este segundo. Viver a vida de Cristo implica em morir 101% em nós mesmos. Isto é muito difícil. Pero é possível, porque se Pablo, que foi um terrível, hizo, então nós também podemos com a ajuda de nosso Deus. Vemos também aqui que o hebreu do Antigo Testamento é de acordo com o que nos diz o Novo Testamento, em grego, certo? A palavra notisre, leyendo de la derecha para a esquerda, notisre, em hebreu, não encontramos a palavra cristiano em hebreu, pero encontramos outros términos que se associam com a conotação ou definição de lo que seria um cristiano. Pero o caso aqui é que vamos ver que tanto o hebreu do Antigo Testamento quanto o Novo, quanto o grego do Novo Testamento, ambas línguas ressaltam os mesmos princípios de um cristiano. Ou seja, que princípios seguem um cristiano? Por exemplo, um cristiano, genuinamente hablando, sigue este princípio: ama a Deus sobre todos os demás. O sea, o verbo infinitivo, amar a Deus sobre todos os demais indivíduos, deve ser o primeiro passo. Encontramos isso em Deuteronômio 6:5 e Mateus capítulo 10. Agora vamos ver. Amar a Deus sobre todas as coisas, ou sobre todos os demais, às vezes implica em uma espécie de disciplina. É necessário
a disciplinar-nos a nós mesmos, a entender que Deus deve ser o primeiro, que Ele deve ser a prioridade, que Ele é o mais importante. E que se nós não o amamos sobre todos os demais, jamais seremos felizes realmente, jamais teremos paz. Porque Deus deve ser a prioridade. E este é o seu mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas. Não é assim? Se amamos ao dinheiro mais que a Deus, somos os mais infelizes. Se amamos a família mais que a Deus, somos os mais infelizes. Se amamos nossa posição mais que a Deus, tampouco lograremos muito. Assim que Deus deve ser a prioridade. E todas as demais coisas vêm em seguida. Certo? Primeiro princípio: amar a Deus sobre todos os demais. Segundo, amar a los demás como a si mesmo. Este sim é bem difícil de fazer. Estou falando como uma pessoa humana e não estou querendo desmotivar a nadie. Pero amar a los demás não é nada fácil. Porque, às vezes, isto implica em renunciar a nossos direitos. Implica, às vezes, em dar a estes demais nosso tempo, nosso interesse, nossas provisões, nossa atenção. E, às vezes, irmãos, temos que dar, incluso quando não temos para dar, ou quando não queremos dar. Então, amar os demais, em minha opinião, não é fácil. Significa amar a los demás com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas ou pecados voluntários, porque alguns fazem coisas porque querem ser, se sentem bem fazendo-lo. Pero é um princípio que nos dignifica e nos identifica como genuínos cristianos. Negar a si mesmo. Mateus 16, Lucas 9, habla de isto. Negar a nós mesmos, outra vez, implica em negar nossos direitos personais que pertencem a nós. Também implica, às vezes, em perdonar alguns indivíduos que honestamente não queremos perdonar, honestamente falando. Sejamos bem honestos porque somos humanos e nada aqui é perfeito, certo? Então, às vezes, perdonar alguns por aí é muito difícil, porque às vezes esses nem querem cambiar, não querem arrepender-se, nunca pedem desculpa e seguem fazendo as mesmas falhas contra nós. Amar esta gente é muito difícil. Pero isto está aqui incluído em negar a si mesmo. Por que eu coloquei negar a si mesmo relacionado com amar a los demás que são difíceis? Porque aqui está a negação de seus próprios direitos em função de alguém mais. Por exemplo, é mais fácil, naturalmente, humanamente falando, é mais fácil querer vengar-se de los demás que amar a los demás, negando-nos a nós mesmos. Pero se a Bíblia nos manda, necessitamos hacerlo, certo? O seguinte princípio presente na vida de um cristiano é a obediência. Obedecer é um requisito clave, importantíssimo que Deus apresenta a nós, por el qual seremos muitíssimo bendecidos. Obedecer traz como prazer ao coração de Deus, eu diria assim. Eu me acordo que uma vez eu estive por alguns minutos em uma classe de escola dominical para niños e o professor estava falando exatamente de obediência, o maestro da classe. E eu passei exatamente em um momento em que ele disse isto. Ele disse: nosso alfabeto empieza por A, B, C, D. Pero o alfabeto de Deus empieza por O, B, D, C. Interessante isso. Isso quase me saca lágrimas de los olhos. Que simples definição. Eu imagino que aqueles ninhos nunca se olvidaram, porque eu não me olvidei jamais. Nosso alfabeto normal de los livros de la escola, A, B, C, D. Pero de Deus, O, B, D, C. Este é o alfabeto. Se não aprendemos o alfabeto, não podemos aprender nada mais. Não podemos ser úteis em las manos de nosso Deus. E sabe, irmãos, eu penso de mim mesma isto. Se eu
não puedo ser usada por Deus para bendecir, para hacer su obra, eu não sirvo para nada mais. É assim o que penso de mim. Obedecer é fundamental, é como fundamento, a base para tornar-nos úteis em suas manos. É muito importante amar a Deus e que Ele nos ame, mas também é importante fazer sua obra. Este é o complemento. Não é assim? Quando nós hacemos sua obra, provamos o quanto lo amamos. Se somos uns ociosos, uns flojos, não queremos fazer nada, como vamos dizer, Senhor, eu te amo tanto sobre todas as coisas e não queremos fazer nada em sua obra? Isso não combina. Então, aunque seja só predicar uma vez por semana a alguém de tu trabalho, a alguém de tu família, aunque dobrar as rodilhas e orar meia hora por dia por alguém especificamente, isto é edificar o reino de Deus no mundo. Pero se nós, ou se eu neste caso, sou ociosa, não quero hacer nada, como vou dizer, Senhor, eu te amo tanto? Não há como combinar. É necessário expressar nosso amor haciendo lo que agrada a nosso Deus. E Deus terá prazer em nós. Não é assim? Isso é muito interessante. Então, não olvidemos mais o alfabeto de Deus. Obedecer é um simples e poderoso e muito efetivo alfabeto. Outro princípio aqui, normalmente presente em la vida del cristiano genuíno, é que ele anda com Deus. El andar com Deus, como vimos em Hebreus 11 e Gênesis 5, é algo muito fundamental. Esses textos falam, por exemplo, de Enoque. Enoque, diz a Bíblia, andou com Deus. Interessante que a Bíblia não habla muito sobre Enoque, pero lo que habla é suficiente para dar sobre ele um tremendo testemunho. Enoque não parece nenhuma obra que hizo, nada extraordinário, nada tão poderosíssimo, pero disse claramente, ele andou com Deus e agradou tanto a Deus que foi arrebatado. Não é assim? Ele não estuvo mais ali. Deus o tomou. O texto diz literalmente, agradou sobremaneira a seu Deus. Hermanos, outra vez, não há muito na Bíblia que hable de Enoque. Talvez 2 ou 3 referências, e todas dizem a mesma coisa, ele andou com Deus. Pero isto foi suficiente para que depois que Enoque partiera, deixara detrás de si um tremendo testemunho. Ele andou com Deus, e isto é toda a diferença. Este andar com Deus de Enoque me inspira a mim a querer andar com Deus também. Então, eu quero fazer-te uma pergunta aqui. Que testemunho será que dirão de ti depois que tu já não estejas mais aqui? E me pergunto a mim mesma, porque eu me perguntei isto hoje, antes de vir a este vídeo. Que testemunho deixarei eu para trás quando já não esteja mais aqui? Que dirão de mim? De Enoque disseram, ele andou com Deus. Que dirão de mim? Que dirão de ti? Então, que nossa comunhão com Deus seja tão íntima que hoje mesmo descobramos que temos que fazer para bendecir a los demás com nosso testemunho, aunque já não estemos mais aqui. Isto é algo muito importante também. Espero que você me entenda. Então, veremos entonces que originalmente a palavra cristiano aparece na Bíblia solamente 3 vezes. A primeira em Hechos 11:26, quando leemos aquele versículo clave. E os discípulos foram chamados em Antioquia por primeira vez como cristianos. Ou foram chamados cristianos por primeira vez em Antioquia. Bem, a palavra cristiano aparece por primeira vez aqui, Hechos 11:26. Segunda vez aparece no mesmo livro de Hechos, capítulo 26, verso 28, quando uma autoridade monarca, que é a mais alta autoridade de um país, o rei Agripa acusou, e coloquei entre comilhas, porque não foi uma acusação legal, foi solamente uma espécie de ênfase em que o rei ressaltava a eficácia da palavra de Pablo para ele e dijo, el rei Agripa acusou Pablo de casi lo persuadir a tornar-se um cristiano.
Em outras palavras, Pablo convenceu. Recuerda da diferença entre convencer e persuadir, certo? Pablo convenceu ao rei de que ele era um pecador e necessitava de Cristo, pero não logrou persuadi-lo porque o rei dijo, ele case, me persuadiu a tornar-me um cristiano. So, o rei Agripa entendeu, creu e foi convencido, pero não foi persuadido, porque não decidiu dar o seguinte salto ou o seguinte passo, que é tornar-se um cristiano. Então, é a segunda vez em que aparece a palavra cristiano em la Bíblia. E a terceira é em 1 Pedro 4,16, quando Pedro ensina dizendo que se sofrimos como cristianos, não devemos avergonçar-nos, mas bem, deve ser para a glória, certo? E quem de nós outros já não sofreu alguma coisa, uma afronta, uma burla, uma palavra de desrespeito, incluso de ofensa, de agressividade verbal, só porque servimos a nosso Deus. Nos chamam de fanáticos, de loucos, de que mais de lunáticos, enfim, de todo, sem contar as coisas mais graves, certo? Pero Pedro nos disse, se sufres por ser cristiano, não te preocupes, não te avergüences. Esto é nossa glória. Um dia, esses que nos perturbam, que nos ofendem desta forma, se arrependerão gravemente e espero que não haja tempo para eles. Então, como vemos, cristiano não é uma palavra muito constante na Bíblia, só 3 vezes, mas as 3 vezes foram suficientes para cambiar toda a nossa mentalidade sobre ou acerca de nossa própria natureza. Com essas 3 únicas referências, eu entendo quanto tenho a que mudar, quanto tenho a que cambiar, quanto a tenho que ser mais parecida com Jesus Cristo. 3 referências e isto foi o suficiente. Então, eu regresso ao início. Como se caracteriza nossa vida cristiana? Que características apresentamos nós outros? Que princípios seguimos? Caminhamos com Deus? Seguimos su testificar? Estamos bajo sua unção? Somos persuadidos a parte de ser convencidos? Somos cristianos mais que trabalhadores de seu reino? Que princípios nós outros seguimos? Que motivação temos? Muitos cristianos, entre comilhas, desta época, se tornaram ministros do evangelho, e perdone-me este sinal, pero é que não são verdadeiros, porque inventam suas próprias doutrinas, que a Bíblia chama doutrinas de demônios, muito feia esta palavra, certo? Pero é verdade, porque ensinam coisas que não há na Bíblia, indicam direções que não existem na Bíblia, definem coisas contrárias à Bíblia, põem hasta outro Deus em lugar do Deus verdadeiro que está expresso na Bíblia. Então, toda revés doutrina de demônios. E assim que a Bíblia chama, assim creemos. Que motivação nos conduz, nos empurra, nos atrai a ser cristianos? Algumas pessoas querem ser ministros do Evangelho, mais que qualquer outra coisa, por la fama, isso é uma motivação. Outros, muito dinheiro que podem ganhar, outra motivação. Outros, a posição que podem ocupar, outra motivação. Bem, qual é nossa motivação? Tudo o que Deus pede é que caminhemos com Ele, como Enoque lo hizo. E que andemos bajo sua unção, como Pedro lo hizo e nos aconselha. Que vivamos sua vida como Pablo lo hizo e dijo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Qual é nossa motivação a ser cristianos? E, al final, que testemunho estamos dando como cristianos? Como anda nossa linguagem, nosso vocabulário, nossa boca? Será que temos que lavar nossa boca com detergente depois que dizemos algumas palavras feias, como dizem nossos abuelos e abuelas? As abuelas dizem, quando o ninho chama uma palavra feia, lava tu boca com detergente. Será que também temos que ser assim? Como anda nossa linguagem? Como anda nossa forma de vestir? Como andam os pensamentos que guardamos em nossa mente? Os desejos que brotam em nosso coração?
cómo anda nuestro carácter delante de los demás, nuestras reacciones, nuestras acciones, nuestras decisiones. ¿Estamos andando bajo bendición o será que todo es un desastre? ¿Cómo es nuestro testimonio? ¿Y será que nuestro testimonio está atrayendo personas a Cristo o está haciendo que digan, yo no quiero jamás ser cristiano porque mira cómo anda esta persona? Yo jamás iría a esta iglesia porque la gente de ahí es así. Yo jamás quiero tornarme cristiano porque si ser cristiano es ser como esta persona. No, estoy muy bien como estoy. ¿Cómo anda nuestro testimonio, hermanos? ¿Cómo será que anda el mío? Yo me pregunto a mí misma y ya me preocupo un poquito. Creo que tengo que arreglar muchas cosas también conmigo misma. Pero vea, la pregunta es cómo se caracteriza nuestra vida cristiana. ¿Qué principios seguimos? ¿Qué motivación tenemos? ¿Cómo será nuestro testimonio en este momento? Pero no olvidemos que cristiano es ser un cristianus. El cristianus es literalmente un pequeño Cristo. Entonces, frente a este concepto, yo estremezco un poco dentro de mí misma. ¿Seré yo ahorita un pequeño Cristo? ¿Seré yo digna de ser llamada embajadora de Cristo Jesús? ¿Estaré yo siendo una buena representante de mi Señor? ¿O será que la gente se está yendo para lejos porque yo doy mal testimonio y Dios no puede contar conmigo para bendecir a otros? Otra vez yo repito, años atrás yo tomé una decisión y dije a mí misma, si yo no puedo ser usada por Dios para bendecir a otros, no sirvo para nada más, porque bendecir a otros es algo tan fácil, es solo submeternos al Señor. Y si Dios no me puede usar, entonces es porque yo no estoy me submetendo, y esto es o gran problema. El gran problema no es que yo no estoy haciendo algo en su obra, el gran problema es que no estoy submetiéndome a Él y la consecuencia es no puedo ser usada por Él o Él no puede contar conmigo. Esto es muy grave para mí. Yo espero, hermanos y hermanas queridas, que el Señor te hable tan profundamente como habla a mí en este día de hoy. Siento que tengo que hacer unos arreglos de cuentas conmigo misma y con el Señor, porque este tema para mí es muy, muy profundo. ¿Somos nosotros pequeños Cristos? ¿O estamos aún bien lejos de ser identificados assim? Que o Espírito do Senhor nos ajude a entender com muito mais amplitude e com muito mais totalidade e com muito mais profundidade que é um cristianos, um pequeno Cristo, como diz a palavra do Senhor. Amém? Para mim é uma bendição muito grande estar contigo novamente neste tópico, neste vídeo. Si crees que aprendiste algo nuevo, quisiera que tú te inscribas en nuestro canal. Y además, comparte este video con alguien más que tú sabes que necesita meditar un poco más sobre su vida cristiana. Déjanos tu comentario también, yo seré muy bendecida en leer y contestarte lo más pronto que pueda. E como sempre digo, para mim é uma tremenda bendição gastar meu tempo aqui compartilhando contigo e aprendendo juntos. Eu sou muito edificada por tu presença aqui. Que o Senhor te bendiga muito e te veo então no próximo vídeo, ok? Bye, bye!